Sejam muito bem-vindos a mais um NLCast. Dessa vez eu tô com um convidado muito especial, mas antes de apresentar ele, aqui é o Raul que fala. Tamo junto com o Marcelon. Fala galera, bem-vindos a mais um NLCast. Estamos aqui com um cara muito bacana. Quer apresentar ele pra gente? Cara, Deixa ele se apresentar, né? mais fácil. E eu tô aqui com o Sandoval, cara, muito obrigado por estar junto aí, ó. E conta aí um pouco aí pra galera quem é o Sandoval, cara, se apresente. Beleza. Meu nome é Sandoval Neto, eu sou vendedor aqui da NL. A gente está começando aí essa nova etapa aqui na ML, mas eu já sou empreendedor na parte de venda há algum tempo já, cerca de uns 6 anos já de trabalho nessa parte aí. Show de bola, Sandoval. E olha, o tema desse podcast é os principais desafios de um vendedor. Show. E pra gente começar, eu queria saber um pouco da sua história. Qual que foi o seu primeiro contato com vendas aí, Sandoval? Não, beleza. Cara, a venda é uma questão que sempre veio de família comigo. Por conta que, desde quando eu fui um cara que morou na fazenda por muito tempo, e lá no meio da nossa fazenda sempre tinha a questão do pessoal falar o vendedor lá na fazenda, o famoso gambireiro. Não sei se você já escutou isso. Aquele cara que pega e faz a famosa catira que a gente chama aqui dentro da NL, que é, ao invés de vender e pegar dinheiro, não, coloca uma coisa no meio e tal. Então, tipo assim, eu sempre vi meu avô fazendo isso, meu pai. Meu tio também foi um cara que representou muito essa questão da venda para mim. Desde novo também ele trabalhou como representante de venda, vendeu muita coisa, já foi gerente da escola. Então tem isso desde berço, né? E, cara, comecei a vender desde pequenininho. Tipo assim, coisa pra pegar dinheiro mesmo. Quando eu era pequeno, eu tinha 8 anos, a primeira coisa que eu vendi, que eu fazia e vendia era pulseira. Eu fazia pulseira e vendia na escola. Eu era um cara que morava na fazenda, como eu disse, época de fruta. Tinha as frutas, eu pegava, colhia, mas a minha avó fazia polpas e eu saía vendendo. Então eu sempre gostei de vender e ofertar, e eu sempre escutava da minha avó falando que eu convenci o povo. Até nessa questão de venda de polpa, cara. Então eu achava massa, sempre gostei. E quando eu fui mais pro mercado de trabalho, fui ficando mais velho, questão até de faculdade, eu não sabia bem o que eu queria fazer, né? Na minha cidade é uma questão que tem um pouco mais esse restrito de faculdades para fazer cursos. Mas aí um contato mais profissional que eu tive com vendas foi no meu estágio da faculdade que eu fiz, dentro de um setor de... como é que fala? De compras do setor social da prefeitura. Então eu era o cara que pegava a lista e comprava, então tipo assim, eu não vendia, eu comprava, mas existia a negociação. Então foi de lá, depois da questão, conheci o Rodrigão e eu comecei a aprender marketing e aí eu vendi com essas estratégias e tudo. Vendia os meus serviços, vendia ajudando cliente, treinamento comercial, já fiz para imobiliária, já fiz para lojas de acessórios. E até, se eu não me engano, a gente fez também com um cara que era personal. Ele era personal e estava construindo a sua academia e eu ensinei ele a como que ele vendia. Ele não sabia nada, ele só era um atendente antes disso. E hoje em dia, eu entrei aqui dentro da agência da Nova Legião e a gente está fazendo um processo aí de inside sales, igual eu fazia dentro da minha agência também, para vender mentorias e serviços e produtos. Show de bola, cara. O que eu ia, você até comentou, né, que você já fazia um processo de insight sales, só que a venda começou lá atrás já. Sim. E de tudo que passou de vendas assim na sua vida, o que você quais foram os principais desafios que você teve, que, por exemplo, um cara que está recém começando como vendedor, saca? Que está tendo alguma dificuldade. Conta quais foram as principais e como você superou elas para se tornar um cara muito foda hoje em dia. Valeu. O cara que vai começar a vender, o que ele tem que fazer, sem dúvida alguma, é praticar. Cara, tenta vender qualquer coisa. Se ele entrar em qualquer empresa, seja ela um supermercado, seja ela uma agência, vai ter produtos caros e produtos baratos. Começa a vender produto barato, porque vender produto caro, ele vai ter muita resistência dos clientes e medo de vender aquilo. E se ele não conseguir fazer suas primeiras vendas desses produtos caros, ou seja, qual produto ele vai fazer por medo, ele vai se sentir como ele não dá conta, que ele não é capaz. E eu não concordo... Exato. E eu não concordo que uma pessoa não é capaz de vender e, obviamente, sim, ela ter prática e, obviamente, também teoria. Então, o cara que vai começar na venda, no ramo de venda, ele tem que aprender, começar a vender produtos baratos. Para ele tirar aquela casca dele, entender e mostrar para mim, para os patrões, etc., que ele sabe fazer aquilo, que por mais que ele está começando, ele quer fazer aquilo.
Agora, o cara que vai entrar numa nova empresa, eu acredito que se ele já tiver uma experiência com vendas, se for uma venda muito diferente do que ele tem de experiência, obviamente ele vai ter que aprender como que é o sistema de vendas da empresa. Como? No meu caso, eu vim do Inside Sales, da minha agência, e agora eu estou na agência aqui com vocês aqui na Nova Legião. O processo de vendas é o mesmo, porque a gente conhece do Spin, etc., é apresentação, é venda remota, mas o que é diferente é o produto. Então, se o cara vai fazer o mesmo estilo de venda, eu acredito que o que ele tem que focar é saber o que ele vai vender. Isso é óbvio, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar, né? Então, até para o novo, quanto o experiente que vai entrar num novo local de venda, ele tem que aprender o produto que ele vai vender e não o que é, mas o que ele entrega, quem quer, por que os caras querem, qual que é a dor que eles têm, para ele saber ter a malemolência. Cara, eu acho que eu vou até acrescentar aqui no seu discurso que eu acredito também que um bom vendedor, ele acredita no produto que ele está vendendo. É muito. Porque ele pode ser o melhor vendedor. Cara, ele não acredita naquilo que ele tá vendendo, cara, ele não vai conseguir vender tanto, sabe? Porque fica aquele bloqueio na cabeça dele, sabe? Sandoval, você falou aí, cara, brilhantemente do seu início lá nas vendas com 8 anos, fazendo polpa com a avó lá na fazenda e vendendo. Cara, como que você enxerga essas vendas de produtos físicos comparados com produtos digitais, como mentorias, cursos, serviços, às vezes com uma agência, né? Como que você fez essa transição e como que hoje você enxerga essas vendas? Afinal, nós prometemos uma transformação dentro da NL. Como que você enxerga e como que você consegue, como que você poderia passar para a galera de casa como que eles poderiam vender essas transformações, como que podem vender um produto que não dá para segurar na mão, como uma mentoria, enfim. Cara, eu acredito que vender produto físico ou digital, ele, pro vendedor, não seja algo que ele tenha que mudar a estratégia de venda. Acredito que cabe mais o que o Raul falou, que é confiar no produto, entender o que ele faz e verdadeiramente o produto ser bom. Porque não adianta você confiar sabendo que no fundo não é algo bom. Então, quando você sabe que é algo bom, você tem essa confiança. Eu acredito que o desafio maior de vender algo que não é físico, algo tangível, que a pessoa já tem costume, vê, consegue pegar um exemplo, né? É mais na hora da negociação, porque você tem que mostrar aquilo para o seu cliente. Então, acho que o desafio está em mais mostrar para o cliente como se tornar algo real para o cliente do que para o vendedor. Uma das coisas que ajuda muito a gente a fazer esse tipo de venda, né, para a pessoa poder enxergar que é possível, é pegar uma pessoa com perfil similar que teve resultado. Mas isso aí, por exemplo, esses estudos de caso, esses depoimentos, se adquire ao longo do tempo, né? Quem está começando do zero, eu acho que tem um pouco dessa dificuldade, mas aí a gente entra na parte da oferta. E se a oferta for boa, você consegue convencer aquela pessoa. Então, é muitas coisinhas lá juntas, né? A questão do depoimento é uma das coisas que ajuda na venda de algo que não é tangível, como a gente falou, né? Porque o cara entende a transformação que ele pode ter vendo o depoimento. Mas não ter o depoimento é uma arma a menos, não quer dizer que a gente não consegue vender, não quer dizer que a gente tem um arsenal para trabalhar aquilo. Então, eu acredito que você não tem um depoimento para usar como arma, você pode focar no que de fato vai acontecer com ele e tentar colocar em palavras, talvez uma metáfora, algo do tipo, para mostrar para o seu cliente o que aquilo é para ele. Igual, por exemplo, quando a gente fala assim, eu vou vender uma prestação de serviço para você para criar todo o brand da sua empresa. Tem muita empresa grande que não faz ideia do que significa brand e o porquê que aquilo é importante. Aí você pode, por exemplo, falar, cara, quando você fala em refrigerante, qual que é a primeira marca que vem na sua cabeça? Coca-Cola. E palha de aço? Bombril. Isso é brand. Brand é criação de marca e quando você tem a marca sua como referência para alguém do setor que você atua, significa que a sua marca teve um brand feito em cima daquela pessoa. Aí ele já entende, então o brand é isso. A gente até teve um convidado aqui, que é um designer que ele atua como... ele é empreendedor, né? E ele faz projetos de construção de marca, só que focado apenas em personal trainer. Entendeu? Então ele vende projetos assim, e o que ele tem de recorrência, às vezes, são posts de tráfego pago, né? Mas assim, ele vende um projeto assim, e ele falou exatamente isso que você está falando, cara. E você trouxe uma coisa muito importante.
quando o cliente não sabe o que é aquilo, você traz para a realidade dele. Você contou uma história. Se for assim, quando você pensa em Bombril, tudo isso que você falou traz mais para ele entender como é que é aquilo. E essa racionalização dos processos, né? Quando você coloca ali, não, a primeira etapa é essa, aquela outra, fica muito mais fácil de se explicar e para quem está na call, quem está na reunião, comprando, né, um prospect, também fica mais fácil para ele entender. Então fica bom para os dois lados. É isso que eu observo muito que você faz também. Todo mundo aqui, né, na NL faz um pouquinho de venda, né? E uma coisa que eu também que eu observo que você, Raul, eu sempre fazemos, e que é uma diferença para o mercado, e que os nossos alunos deveriam estar fazendo, espero que estejam fazendo, porque facilita muito o processo de fechamento, é o lance da racionalização de processos. Então é iniciar a call, falar tal coisa, no meio da call falar tal coisa, na hora do pitch falar tal coisa, e fazer com que todas as calls você execute no mesmo momento. Você, o Sandoval, você como vendedor mesmo, está atuando aí na parte das vendas focado. Como que você vê, qual a importância e dica que você pode dar assim, para a galera com relação à organização de processos de venda? Cara, não tem como falar que não é a chave para se ter um bom resultado, né? Por conta que é aquela famosa história. Se você faz 100 e acerta, ótimo. O problema é quando você faz errado e não acerta, e você não sabe onde corrigir, porque você não sabe o que você fez para corrigir, e do mesmo jeito, quando você acerta, tá indo bem e para. Porque tá indo bem e parou, e você não tem onde analisar o que você fazia, você não consegue corrigir aquilo. Então, por exemplo, por isso que eu sempre gosto de gravar minhas ligações, reuniões, para eu entender o que eu segui e talvez perceber onde eu errei. Você podia dar um exemplo, não sei se você consegue lembrar, da sua primeira reunião que você fechou para sua agência, assim. Consigo. Me fala pontos positivos e negativos dessa reunião que você teve. Cara, o ponto negativo principal foi não confiar tanto no meu produto. Por conta que eu estava começando no meio do marketing, nem eu tinha tanta consciência do que eu estava vendendo, e no fundo eu também tinha dúvida da transformação que eu conseguiria gerar para o meu cliente. Então isso acarretou em vários problemas que a gente vê na venda. Então, como a gente falou, quando a gente confia é muito mais fácil. Então, por eu não confiar, eu tive problema na negociação com o cliente, porque a gente transparece isso para ele, e também na questão do valor, que eu acredito que foi uma das coisas do ponto negativo, foi ter cobrado pouco. Então, o que acontece? Eu lembro muito bem da primeira venda de serviço, tipo de algo que a gente falou, digital. Foi para uma loja de celular de Belo Horizonte. Lembra até o nome da loja. Não vou falar aqui não, mas eu lembro até o nome. A gente entrou na reunião, eu prospectei ele pelo Instagram. A gente entrou na reunião, expliquei para ele o que a gente poderia fazer. O cara tinha um e-commerce, estava querendo sair do físico e tudo, e aí eu prometi coisa demais. Nem eu sabia o que eu estava prometendo ao fundo. Isso é verdade, eu não sabia o que eu estava prometendo. Então, tipo, os principais erros que eu tive foi de não confiar no meu produto, não saber ele ao fundo e transparecer isso para o meu cliente, que acabou que, como ele viu que não era algo que eu tinha o costume, que eu era um especialista naquilo, acabou que ele dominou a negociação. Que é a última coisa que a gente pode deixar o cliente fazer, ele dominar. Acabou que... Ele vai colocar o seu preço. Exato. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um preço X, ele caiu 1/3 do preço e ainda eu acabei fazendo condição para ele de 3 vezes. Pagou no dia 0, dia 15 e dia 30. E eu aceitei, lógico. Na época eu queria saber o que era trabalhar naquilo. Nem tanto era o dinheiro, mas fazer o meu primeiro serviço. O que foi que aconteceu depois de fazer, eu entendi. E aí eu fui para as próximas calls sabendo que eu ia vender, e aí vem a confiança, etc. Então, tipo assim, acho que a principal coisa que eu mudaria, é igual eu falei, é saber qual que era o produto e não deixar a venda ser dominada por quem está recebendo a oferta. E peraí que eu estou escutando alguma coisa aqui da equipe. Sandoval, a gente está com um desafio aqui para você, para ver se você realmente aprendeu enquanto você estava aqui esses dias em Goiânia. Eu quero que você mostre ao vivo um pitch de 30 segundos para os empresários que estão assistindo a gente, os donos de agência, para entrar na nossa mentoria. Posso estar na mentoria? Exatamente. Posso falar já para você começar ou não? Pode. 1, 2, 3 e valendo. O ciclo, ele é basicamente o ciclo de vida que a sua agência tem
para percorrer até você se tornar o que você quer, um líder com lucro e liberdade. Então, cara, se você tem problema de oferta, demanda, gestão ou escala, você tem o ciclo de vida da sua agência que tem que ser feito e acompanhado por um cara que tem 8 anos de experiência no mercado. Então, se você está em uma dessas etapas tendo problema com isso, você não tem outra sugestão e oportunidade do que o ciclo para entrar dentro da NL, né? Exatamente. Faltou só uma coisa. Se você quiser se aplicar, basta clicar no link aqui embaixo que nossa equipe vai entrar em contato com você. E se você tem perfil, a gente passa você para a próxima fase. Fechou? Sandoval, muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu, Sandra. E galera, não esqueça de curtir, compartilhar esse podcast se você gostou. Não se esqueça principalmente de se inscrever e a gente se vê na próxima.